Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Muito amor no coração, muita paz. E vamos começar os nossos estudos de hoje com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a frase: Não estrague o seu dia. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Perdoar é a palavra mágica do bem, da nossa vida, do nosso progresso. Então vamos para o Livro dos Espíritos e entramos num novo item. Allan Kardec pergunta então para os espíritos que se denominam espírito de verdade. O item se chama Escolha das Provas. Na erraticidade, quer dizer, enquanto entre uma encarnação e outra, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Ele mesmo escolhe o gênero de provas pelas quais há de passar. E aí está o seu livre-arbítrio. Kardec ainda pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Vai agora perguntar por que ele decretou esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade por seus atos e pelas consequências que eles tiverem. Nada lhes torva o futuro. Abertos se acham assim o caminho do bem para eles como o do mal. Se vier a sucumbir, lhes restará a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Além disso, cumpre-se distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo nos ameaça, não fomos nós quem o criou, e sim Deus. Porém, foi o nosso desejo de a ele se expor, por haver visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Aí fica bem claro, que a nossa vida é feita de ação e reação, de ato e consequência. E Deus, Ele administra a nossa vida com certeza, mas dá liberdade para a gente errar quantas vezes a gente quiser até acertar. Até descobrir o melhor caminho para chegar ao bem, que é o final de todos nós. Não é nem o final, na verdade é o início da nossa espiritualidade. Mas cabe dizer também que a gente escolhe os nossos desígnios para nosso destino na Terra, para
recompor aquilo que fez de errado, mas de vez em quando nós temos algumas provas para ver se a gente já passou de ano, né? Então vamos para o livro que é o Espiritismo, que é mais ou menos o mesmo tema, que é o espírito depois da morte. E a pergunta de Kardec é se depois da morte as almas progridem intelectualmente. Progridem mais ou menos segundo sua vontade e algumas se adiantam muito. Porém, têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. As que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Sendo o progresso proporcional à vontade do espírito, há muitos que por longo tempo conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. Então é isso. A gente pode progredir bastante entre uma encarnação e outra, mas tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente desenvolveu durante esse tempo vai ser verificado aqui durante a vida terrena, se a gente aprendeu mesmo, se o nosso progresso é real ou se foi apenas teórico, que é aqui que a gente coloca em prática, né? É isso. A gente tem que se esforçar para ser bem-sucedido nessa vida, e bem-sucedido espiritualmente. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a frase de Maria Dolores. Na verdade, é uma trovinha. Está no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Queres seguir nos princípios que a lei divina te aponta, mas as sombras são sem conta que o desânimo produz. Cais, reergue-te e caminhas, às vezes cambaleando, e em preces perguntas quando chegarás à grande luz.